boa tarde, paz do Senhor Jesus. Como estamos nesse dia? Glória a Deus. Nesse dia 8 de abril, sexta-feira, e eu vou trazer uma mensagem maravilhosa do devocional que está em 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 10. Eu falo que essa mensagem é minha, né? Quando eu fiz a minha cirurgia, né, que eu coloquei a bomba, eu orava muito a Deus, não aceitando, né? Eu pedia muito para tirar, tira, Senhor, tira. E o Senhor veio com essa mensagem e foi mudando, né? É a palavra que vai transformando a nossa mente, né? E eu acredito que daqui chegue lá no coração. Então, através dessa mensagem, o Senhor foi educando, o Espírito Santo foi trabalhando em mim. Amém? E eu tenho certeza que essa mensagem, o Senhor vai trabalhar também em você. Amém? Eu oro que o Espírito Santo, ele venha nos dar, como fala no livro na carta de Efésios, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, lá em Efésios, se você quiser abrir sua Bíblia, em Efésios, capítulo 1, versículo 17, todos os dias quando eu vou orar, eu peço ao Espírito Santo, para que o Senhor, né, nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos dê o espírito de sabedoria, o espírito de revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, que o Senhor venha estar presente. Ele está sempre, mas eu estou clamando ainda mais pela presença dele. Eu estou clamando pelo espírito de revelação da palavra, para que a palavra ela entre, para que o Espírito Santo desobstrua todos os caminhos, né? Para que a minha audição espiritual, a sua audição espiritual, a nossa visão espiritual sejam aguçadas, para que a palavra entre, faça morada no nosso coração. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos transformados pela palavra. A nossa mente é transformada pela palavra. Então que o Senhor, Santo Espírito, nos dê o espírito de sabedoria, a presença do Senhor, o espírito de revelação. Jesus Cristo é o Senhor do meu coração. Declare isso. Ele tem o senhorio do nosso coração. Efésios 1, versículo 18. Então eu oro para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Nessa tarde, aqui no meu relógio, 2h30, 2:15, para que saibamos qual a real esperança do chamado que Ele nos fez, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. E eu finalizo orando Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu oro para que juntamente, Pai, com as suas gloriosas riquezas, o Senhor nos fortaleça no âmago do nosso ser. O que é âmago do nosso ser, Ludmila? É o nosso espírito. E porque nós precisamos ser fortalecidos, o nosso espírito, assim como o ser humano precisa, né, diariamente da energia retirada dos alimentos físicos, nosso espírito precisa da unção, do poder que vem do Espírito Santo. Então que o nosso ser, né, o âmago do nosso ser, o espírito receba do Espírito Santo esse poder, essa unção, que sejamos cheios dela em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se eu continuar aqui, o que eu mais tenho são orações diárias dessa carta de Efésios, porque elas me edificam. Mas vamos para a palavra, né? 2 Coríntios 12, versículo 10. Por esse motivo, por Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a fazer as pazes com o sofrimento. Eu escrevi meu nome aqui. Ele aceitou sua condição, e eu coloco aqui, entre parênteses, aquela condição assim, são condições que você não pode mudar.
Deus permitiu, aconteceu, igual o meu caso de saúde, né? Eu tenho essa bomba, eu não posso mudar. Então, ele aceitou a sua condição e se apropriou da glória e do poder espiritual que Deus lhe oferecia. Então, é o que eu oro em Efésios capítulo 3, versículo 16, todos os dias, pedindo que o Espírito Santo me dê o poder, que eu aprenda a viver dessa maneira. Os outros pacientes do meu médico, a maioria vivem sem qualidade de vida, sem alegria, mas eu tenho alegria, porque o fruto do Espírito, um dos gomos é a alegria, ele está aqui. Eu alimento com essa palavra. Isso aqui para mim é um remédio, sabe? Isso aqui para mim é vital. Você está entendendo? Então, é como eu também aprendi a viver. Eu aceitei minha condição e me apropriei da glória e do poder espiritual que Deus me oferece. Através da palavra, através das orações que eu faço diariamente, que eu aprendi a fazer através da palavra. Ele substituiu, assim como eu faço, sua fraqueza humana pelo poder de Cristo. Ele substituiu a arrogância natural pela humildade. Amados, Efésios capítulo 5, versículo 21, isso é importantíssimo. Fala sobre humildade. Todos os dias eu peço ao Senhor para ensinar. E cotidianamente dando graça por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é isso? Nós precisamos, a gente não vive numa ilha isolada, nós precisamos um dos outros. A gente vive num coletivo. A chave de todos os relacionamentos humanos é a humildade. Que eu abro um parênteses, a mútua submissão dos cristãos, virtude que só é plenamente possível por meio do revestimento do pleno controle do Espírito Santo. Então eu oro para que o Espírito Santo venha revestir-me do seu pleno controle, que o Espírito Santo venha revestir você do pleno controle dele. Todos os dias eu declaro isso, eu faço, o Espírito Santo reveste no seu pleno controle. Eu quero ser cheia, plena. E falo todo dia, tem uns papeizinhos aqui colados em minha Bíblia, que são post-its, né? Pequenininhos desses aqui, que eu não tô achando aqui agora. Que eu colo, sabe? Que eu oro, pedindo para criar essa virtude. Assim como Jesus a tinha. Porque a palavra fala que nós temos que ser a imagem e semelhança dele. Sem humildade? Impossível. Não é verdade? Então, a humildade, então ele trocou a arrogância natural pela humildade. Essa humildade, ela deriva de uma fé inabalável no amor e na graça de Deus. Graça, favor imerecido. O apóstolo Paulo chegou ao estado de sentir feliz nas experiências angustiantes. Eu abro outro parênteses, sem ser masoquista. Por meio da certeza, da fé, que todas as coisas contribuíam de alguma forma para o seu bem. Eu tenho essa fé. Todas. E o tornavam ainda mais forte no Senhor. Aí eu vou com você, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que fala assim. O subtítulo é o seguinte: somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Aqui não está falando em algumas, é todas. Eu tenho essa fé. Todas as coisas. Com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, a expressão todas as coisas, segundo os melhores manuscritos, é objeto do verbo grego, indicando que o sujeito da ação aqui não sou eu. O sujeito da ação não é você. O sujeito da ação é Deus. Todas as coisas. O sujeito da ação é Deus. Algumas correntes filosóficas
espiritualistas, esotéricas, usam esse trecho da Bíblia para sugerir uma espécie de pensamento positivo, inconsistente, visto que as leis físicas provam que as coisas no universo não estão se organizando ou ficando melhores, mas se destruturando e falindo. Portanto, as coisas, entre aspas, não podem produzir qualquer progresso por si mesmas. Você concorda? Não tem como. Agora, é Deus que põe em ordem, é Deus que põe ordem no caos. Ele é o sujeito da ação. É Deus que põe ordem no caos e convoca o ser humano para ser seu companheiro nessa empreitada. Não é que eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. É Deus quem põe ordem no caos e convoca o ser humano para ser seu companheiro nessa empreitada. Então, eu estou certa, e eu leio assim, que eu leio para mim. Eu medito nas entrelinhas da palavra para a minha pessoa. Então, eu estou certa de que Deus age em todas as coisas, todas da minha vida, todas. Todas as necessidades, tudo que eu falei lá em 2 Coríntios, agora 12:10. Eu estou certa, com o fim de beneficiar eu. Por que eu? Porque eu o amo. Eu fui chamada conforme seu plano. Amém? Voltando lá para 2 Coríntios 12:10. Mentira, eu vou lá agora continuando na completude da mensagem, João 15:5. Ele diz assim: eu sou a videira. Eu sou a videira. Eu quem? Jesus. Vós, nós aqui, ó, os ramos. Aquele que permanece em mim, quem está em Cristo, permanecendo em Cristo, com comunhão, com oração, buscando na palavra, diariamente, e eu nele, Jesus em você, você em Cristo, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Todos os dias eu e meu esposo falamos nas nossas orações que nós pegamos lá em Efésios. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. Nós caminhamos com a armadura de Deus. E dentro da nossa vestimenta espiritual, a qual nós oramos para Pai, fortalece-nos, Senhor, na força do seu poder, né? Reveste-nos com a armadura do Senhor. E tem toda a armadura, vestimenta da espiritual, o capacete da salvação, né? Lá na oração de Efésios. O escudo, que é aonde eu quero chegar, Jesus. Todo dia eu falo, Jesus, fica entre eu e as pessoas, entre eu e as circunstâncias, porque tu és o meu escudo. E toda seta inflamada do maligno tem que bater nesse escudo, antes de chegar a mim. E eu tenho essa fé, essa certeza que eu estou com esse escudo. Amém? Então, eu sou a videira, Jesus. E Ludmila, o ramo. Você é o ramo. Você permanece em mim, em Cristo. Jesus permanece em você. Então, você dará muito fruto. Pois sem Jesus não podeis realizar obra alguma. E a outra palavra que o Senhor nos dá em junção com a mensagem de hoje. Filipenses 4:13. Tudo posso. Guarda esses 3 versículos junto com 2 Coríntios 12:10. Tudo posso. Tudo. Não são algumas coisas. É tudo. Naquele que me fortalece. Todo cristão sincero, tá? Em razão da sua união vital com Cristo, por meio de quem? Do Espírito Santo, recebe um poder divino, que no grego, né, chama dunamis, que no original grego significa força maravilhosa. É o poder, é a unção, que eu peço todo dia, Efésios 3, versículos 16, Efésios 1, versículo 18, Efésios 3, versículo 17. Senhor Espírito Santo, eu preciso do maná espiritual, preciso do poder, da unção, reveste-me. Aí você pensa, você pediu ontem, hoje de novo? Sim. Você não come todo dia? Você não almoça, você não janta, você não toma café? Esse corpo aqui, essa carne que vai voltar para o pó,
você não come todo dia? Então, da mesma forma, o Espírito precisa de poder, de unção. Então, força maravilhosa. Então, esse poder é confiado pelo Senhor aos seus filhos, aos cristãos. Amém? Com o objetivo de ajudá-los a quê? A superar todos os problemas e situações difíceis da caminhada cristã, segundo a vontade de Deus. Algo como a garantia de Deus que o cristão pode pagar o preço de andar retamente em um mundo distorcido pelo pecado, sem temer qualquer prejuízo real no presente e especialmente no futuro. Então, a comunhão íntima e permanente com o Espírito Santo, isto é, com Cristo vivo, é o segredo de toda a força e contentamento do apóstolo Paulo. Minha também. E diante disso, né, que eu li para vocês lá o Efésios, versículos 16 e 17, que o Espírito Santo fortaleça o meu espírito com o teu poder, né? Efésios 1, 18, que eu orei no início também, Jesus é o Senhor do meu coração, então ilumina os olhos do meu coração. Efésios 3, 17 fala o quê? Jesus, o Senhor já habita no meu coração pela fé. Então faça-nos arraigados e fundamentados em amor contigo. Amém? E por aí tem muitos e muitos outros versículos. E agora eu vou para a mensagem de hoje. Então, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? De Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque eu tenho Jesus, Cristo em mim. Ele mora no meu coração, dentro de mim, né? Então aqui está o segredo. Então, para experimentarmos, amados, a suficiência de Deus, chegar ao fim de nós mesmos, chegarmos ao fim de nossos recursos, quando chegamos a esse ponto, paramos de pedir compaixão dos outros pela nossa situação ou pelo tratamento que recebemos, pois reconhecemos o quê? Reconhecemos nas circunstâncias as próprias condições de bênção e nos voltamos delas para Deus. E nos voltamos delas para Deus. Está na palavra. Vemos nelas uma oportunidade para lançar a mão de suas promessas. Todos os dias eu medito em Salmos, que para mim é um remédio, né? Porque Salmos é um alimento, fortalece a minha fé, e diversos outros livros, né? Efésios nas cartas, Salmos e outros livros que eu medito diariamente. Provérbios, ele me ensina no sentido de caráter cristão, postura, comportamento, andar em sabedoria, com entendimento, discernimento, prudência. Tem um senhor chamado George Matheson, que ele era um pregador cego, tá, da Escócia. E ele disse certa vez, palavras dele, vou abrir uma aspas aqui: meu Deus, eu nunca te agradeci por meu espinho. Quando eu falo isso, fico com vontade de chorar. Por meu espinho, mas não de tristeza, mas de alegria, tá? Muitas vezes te agradeci por minhas rosas, mas nenhuma vez por meu espinho. Sempre sonhei com um mundo onde obterei uma compensação pela minha cruz, mas nunca pensei em minha cruz como sendo ela mesma uma glória presente. Isso quando, alguns anos atrás, eu li, meditei, eu falei, nossa, é quando eu comecei a orar e falar, pai, eu não quero essa bomba. Muito vaidosa na época, né, fisicamente falando, mais nova. Eu não quero essa bomba aqui no meu abdômen, dentro do meu abdômen. E Deus me deu esse versículo, essa passagem, 2 Coríntios 12, 10. Filha, minha graça te basta. E eu comecei a orar e fomos, né?
fui tendo essa comunhão com o Senhor, esse entendimento. Eu comecei a agradecer pelo meu espinho. Obrigado, Pai, né? Então, a minha oração, e eu quero fazer essa oração por você, porque todo mundo tem um espinho. Amém? Esse espinho é para lembrarmos o livramento que o Senhor nos deu, que Ele nos dá todo dia, e sermos gratos, ter um coração grato a Deus, gratos com o próximo. Amém? Então, minha oração é: Senhor, ensina-me a glória da minha cruz. Ensina-me o valor do meu espinho. Mostra-me que é pela vereda da dor que eu tenho subido até a Ti. Mostra-me que as lágrimas formam na minha vida um arco-íris, e formam mesmo. Eu agradeço todos os dias de acordar sorrindo. E muito grata a Deus, muito grata por tudo, até pela minha bomba, porque ela não me causa dor hoje. Amém? Ela me fez mais forte. Ela é o espinho que amadureceu ainda mais a minha fé. É o instrumento que Deus usa para que eu possa ser um instrumento dele na vida das pessoas. Amém? Isso é um presente, uma dádiva de Deus. Então, eu finalizo aqui o devocional de hoje. Um beijo fraterno. Fiquem com Deus. Paz, Senhor. Abraço.